da Tijuca. Então, vou compartilhar com os irmãos a mensagem de hoje à noite lá na igreja. Já vou dar o spoiler aqui da mensagem de hoje à noite. Nós temos caminhado numa série chamada Igreja em Movimento, na igreja do Redentor, e nós temos feito a exposição do livro de Atos. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras em Atos, capítulo 25, ao texto do Senhor no nosso coração nesse dia. Atos, capítulo 25. O título dessa mensagem é Deus tem um plano para a sua vida. Aqui a gente tem caminhado na série A Vida que Cristo Dá, não é isso? Então, hoje nós vamos meditar sobre Deus tem um plano para a sua vida. Como nós caminharemos em todo o capítulo 25, eu vou fracionar a leitura do texto. Inicialmente, eu vou fazer a leitura até o versículo 12, e depois a gente lê o restante do capítulo, à medida que a gente for caminhando na mensagem. Atos, capítulo 25, versículo 1, diz o seguinte: 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, que, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria, Deus, que enche o nosso coração, Senhor, podemos estar juntos cultuando o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela a esperança, Deus, que enche o coração da Tua igreja. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Pai, por favor, nós te suplicamos, Deus, que esse encontro não se resuma a um compromisso, Deus, que temos em nossa agenda todos os domingos, Deus, mas que verdadeiramente, Deus, seja tempo de sermos confrontados pela Tua palavra, por ela impactados, Deus amado, que nós possamos experimentar mais de Cristo, Deus, e assim sendo, Deus, possamos viver vidas, Deus, que evidenciem a beleza de quem o Senhor é. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Deus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, o texto da mensagem, Deus tem um plano para a sua vida, é porque muitos de nós, certamente que eles já têm algum tempo de caminhada na igreja, já ouviram essa expressão, já ouviram alguém dizer isso, né? Bom, Deus tem um plano para a sua vida, e obviamente não tem problema nenhum em a gente ouvir alguém falar isso. O problema reside no fato de que em alguns momentos em que as pessoas se dispõem, né, a falar isso, e acabam assimilando isso até pela cultura da igreja,
falam como se Deus tivesse realmente as orientadas, instruído a falar isso, sem que Deus tenha revelado nada específico para que isso acontecesse. Ou quando dizem alguma coisa dessa natureza, ainda procuram dar uma entonação de que para gerar a expectativa de que é algo grandioso, que é uma grande vitória. E talvez até mesmo uma vitória que seja especialmente vinculada, relacionada à prosperidade financeira, uma realização profissional, ou então a realização de um grande sonho romântico, da vida amorosa. Então, sempre apresenta-se essa sentença de que Deus tem um plano para a sua vida com esse ambiente de que algo grandioso vai acontecer. Eu não sei quantos estão lembrados, mas um texto que se encontra em Atos, no capítulo 9, nos versículos 15 e 16, no momento da conversão do apóstolo Paulo, aí sim Deus revela que tinha um plano para a vida de Paulo. E ele revela isso para Ananias, que tinha um plano para a vida de Paulo. Porque Cristo tinha enviado Ananias para que procurasse Paulo, orasse por ele. Só que Ananias falou assim: Senhor, eu tenho ouvido falar bastante de Paulo e, assim, a fama dele não é muito legal em relação à igreja. Ele não é muito amigo da igreja, não sei se o senhor está sabendo disso. Então, para mim é meio complicado ir para lá e orar por ele. Só que o Senhor Jesus revela o seguinte a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, imagine se Ananias estivesse nessa trend dos nossos dias, dizer: Deus tem um plano para a sua vida. E fosse para Paulo e dissesse para ele: então, Paulo, Deus tem um plano para a sua vida. Só que esse plano fosse isso, dizer que ele ia diante de reis, de autoridades, do povo de Israel, e Deus ia mostrar para Paulo o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus Cristo. É o tipo de plano que a gente não gostaria de ouvir, não é mesmo? Porque por mais que em nosso coração nós tenhamos bem clara, bem definida a certeza de que a nossa existência deve ser para glorificar o nome do Senhor, nenhum de nós busca deliberadamente sofrimento, uma vida de privações, limitações, dor, abandono, escassez. Ninguém deliberadamente faz escolhas caminhando nessa direção. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Mas o que significaria, então, dizer que Deus tem um plano para a nossa vida? O que faz sentido dentro desse processo? Para a gente poder se contextualizar, no texto que a gente acabou de ler, a gente lá na Igreja do Redentor, a gente tem caminhado no livro de Atos, então eu gostaria de auxiliar aqueles que não têm tanta familiaridade com o texto. No final do capítulo 24, nós somos informados de que a província da Judéia era governada por um homem chamado Félix, e ele prendeu Paulo, e para manter a sua popularidade entre os judeus, ele não liberta Paulo, mesmo tendo acusações que justificassem a prisão do apóstolo. Só que 2 anos depois, isso acontece no final do capítulo 24, nós somos informados disso. 2 anos depois, ele passa o governo da província da Judéia para Festo. Então, nós somos informados por Lucas, aqui em Atos, que Paulo ele está 2 anos preso, sem um motivo que justificasse o cárcere, e esquecido, porque a gente percebe que existe um grande silêncio, porque não há nenhuma movimentação política, legal, que mencione que Paulo poderia ter sido solto, ter sido transferido. Não, ele simplesmente está lá preso em Cesareia. Nada aconteceu na vida de Paulo, está lá encarcerado. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que momentos difíceis, a gente pensa assim, 2 anos. 2 anos a gente vivendo a nossa vida comum, rotineira, trabalhando, encontrando amigos, família, podem passar de forma rápida. Só que a gente pensar em 2 anos preso, 2 anos encarcerado, principalmente numa prisão do primeiro século, imagine que isso não deve ser muito agradável, não deve ser muito legal. O Paulo está lá. Só que
quando a gente olha também para o ódio que é manifesto pelos judeus no início do capítulo, a gente percebe que esse ódio também não mudou. Então a situação de Paulo no cárcere não mudou, o ódio dos judeus por ele também não mudou. Então parece que a situação de Paulo continua muito difícil, as autoridades do seu tempo continuam obstinadas em matá-lo, porque esse é o propósito que é revelado no capítulo 24 e aqui no capítulo 25, que eles estavam planejando emboscadas para que pudessem matar Paulo. Então tudo isso continua exatamente do mesmo jeito na vida de Paulo. Circunstâncias muito ruins, muito difíceis. E a questão é que quando a gente pensa sobre circunstâncias muito ruins, muito difíceis, muito duras, a gente começa a pensar isso na nossa própria vida. Uma das características de situações assim é que parece que quando isso acontece na nossa vida, parece que o relógio está parado. Ainda que a gente passe por circunstâncias assim por uma semana, um mês, parece que decorreram anos e nada acontece. E principalmente quando a gente não vê indício algum de que essa situação possa ser transformada. Então isso tende a trazer uma diminuição do nosso coração, do brilho dos nossos olhos. Quando as Sagradas Escrituras falam sobre Abraão, por exemplo, que tinha a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, e nada acontecia, anos se passavam, a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Coisa difícil é isso. Nós continuarmos esperando confiantemente no Senhor quando nós não vemos nenhum indício da ação do Senhor em nosso favor. Porque, por mais que tenhamos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, as circunstâncias, elas tendem a ser mais eloquentes em alguns momentos do que as Sagradas Escrituras. Porque o nosso coração acaba sendo muito afetado por aquilo que está no nosso entorno. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente tenta se imaginar nessa situação, tenta fazer uma adequação do que ele estava experimentando naqueles dias. Imagine você nessa situação no dia de hoje. Alguém entrasse na sua casa e de repente te algemasse e te levasse para um presídio da nossa cidade e lá você permanecesse sem o direito de continuar tendo interação com seus amigos, fazendo aquilo que era a sua rotina, ir trabalhar. Você está lá no presídio, numa cela de presídio. Algumas pessoas experimentam isso ainda nos nossos dias, serem presas injustamente. Eu, há algum tempo atrás, o André participou disso, a gente fazia um trabalho numa carceragem em Neves e algumas pessoas estavam lá encarceradas e muitas delas estavam lá simplesmente porque não tinham um advogado, não tinham como custear um advogado para que pudessem cuidar da sua situação legal. Foram presas por engano, foram presas porque estavam junto de outras pessoas que estavam sim envolvidas com crime. Agora imagine se isso acontecesse na sua vida. Você está lá encarcerado e todas as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida estão completamente indiferentes ao seu sofrimento. Então, esse era um retrato da situação do apóstolo Paulo. Só que é importante a gente olhar para esse episódio e quando a gente aplica para a nossa própria história, a gente não pode perder de perspectiva alguns dos atributos do Senhor. As igrejas reformadas e a igreja presbiteriana se enquadra nelas e eu valorizo muito isso, a seriedade com a qual a igreja presbiteriana ela procura se debruçar sobre o estudo das Sagradas Escrituras e em parte desse estudo das Sagradas Escrituras nós conhecemos os atributos do Senhor. Então quando nós paramos para pensar sobre quem Deus é, Ele é um Deus soberano. Às vezes a gente fala assim, não, ok, Deus é soberano, mas o que significa isso? O fato de Deus ser soberano é que Ele continua reinando sobre toda a história, mesmo quando a gente não entende. E o nosso coração, por vezes, ele é empurrado a duvidar dessa verdade. Só que o apóstolo Paulo, ele está lá encarcerado, mas quando a gente percebe o tom do diálogo entre ele, os judeus e Festo, no coração dele, apesar de todo o sofrimento, apesar dos 2 anos de encarceramento, apesar das acusações injustas, apesar de não ver nenhuma perspectiva de que a situação dele fosse melhorar, Paulo continuava reafirmando que ele confiava no Senhor.
Então, a gente se debruçar sobre esse primeiro princípio nessa manhã faz muito sentido, porque talvez nós possamos atravessar momentos assim na nossa vida. Um pastor amigo meu, ele fala que a história humana é marcada por duas certezas, por aqueles que já passaram grandes dificuldades ou por aqueles que ainda passarão. Então, uma hora ou outra, nós nos veremos nesse tipo de situação. Em momentos de muita dor, em momentos muito difíceis, em que parecerá que o relógio está parado e que a nuvem negra está estacionada sobre a nossa vida. A questão é, essa nuvem negra, ela não exerce soberania sobre a nossa história. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo ele descansava nessa verdade, é importante que nós também aprendamos a descansar sobre ela. Ainda que as situações familiares, por vezes, se mostrem insolúveis, problemas familiares, ainda que problemas financeiros, a gente não consiga encontrar alternativa para que eles sejam resolvidos, é muito triste porque em alguns momentos a gente vê pessoas que chegam a dar cabo da própria existência por conta de uma dificuldade financeira, por conta das dificuldades no lar. Só que as Sagradas Escrituras nos convidam, a partir da vida do apóstolo Paulo, a olhar para a história, a olhar para a vida, sabendo que Deus continua sentado no trono, mesmo que as circunstâncias ensinem a falar nos nossos ouvidos que a nossa vida está perdida, que nós estamos à deriva, que nós estamos à mercê do festo, estamos à mercê dos maiorais do nosso tempo. Não. Deus continua sentado no trono. O início do capítulo 25, ele nos mostra algo bastante interessante, que ele fala que 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. Então, quando a gente olha para o final do capítulo 24, nós percebemos que Félix, ele carcerou Paulo, deixou Paulo lá 2 anos, esqueceu do problema de Paulo e foi tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Festo, ele mostra uma postura, uma atitude diferente. Félix, o governador anterior, era alguém que tinha vindo crescendo dentro da sociedade do Império Romano, era um escravo, se tornou liberto, foi numa espécie de alpinismo social até que ele chegou a governador da província da Judéia. Só que nesse processo de alpinismo social, muitas marcas ficam evidentes no caráter de Félix. A gente percebe que no final do capítulo 24 que ele tentou extorquir, tentou obter suborno da parte de Paulo. Então, era alguém que tinha um caráter tanto quanto questionável. Já Festo era alguém que vinha de uma família nobre. E Festo ele se mostra interessado em governar as coisas com certo grau de diligência, porque logo no 3º dia, depois que ele assume o governo, ele sai de Cesareia, vai para Jerusalém para conversar com as autoridades locais. Ele quer entender como funciona toda a dinâmica do território que está sob a sua jurisdição. E lá chegando, os judeus o procuram e tentam convencê-lo a trazer Paulo para Jerusalém. Então, se ele fosse alguém que está querendo se livrar rapidamente de problemas, ele poderia, não, tá bom, pode trazer esse preso que eu nem sei quem é. Se ele tiver que morrer, que morra. Ele não age assim. Ele fala assim, não, ele está preso lá, para lá, nós voltaremos e lá ele será julgado. Aqueles de vocês que se sentirem habilitados para isso, podem ir comigo até lá. Então isso poderia gerar uma certa esperança no coração de Paulo, uma certa expectativa, dizendo, bom, agora eu estou sendo governado por alguém diferente. Um outro juiz assumiu o meu caso. Pode ser que as coisas mudem agora nesse momento. Só que quando Festo chega a Jerusalém e prontamente todas as autoridades do povo de Israel já lá chegam com ele, começam a apresentar graves acusações contra Paulo. E as Sagradas Escrituras nos mostram que essas pessoas se colocam ao redor de Paulo. Então imagina, você preso, várias autoridades do povo de Israel se colocam ao lado de Paulo, cercando, então já querem exercer uma pressão, já querem intimidar Paulo e começam a impetrar várias acusações contra ele, dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém para que lá pudesse ser julgado. Talvez nesse momento Festo estivesse pensando assim, bom, a coisa é mais séria do que eu imaginava. Afinal de contas, quando eu estava lá em Jerusalém, e eles lá estavam também, e eles pediram que eu levasse esse preso para lá, talvez eu pudesse pensar que era um caso simples, alguma desavença, mas eles vieram comigo até Cesareia. Então vieram todas as autoridades aqui, e eles continuam insistindo nisso. E ele percebe que não estão lá cidadãos comuns, mas estão pessoas de expressão dentro do povo de Israel. E essas pessoas estão ali, pedindo que Paulo fosse levado para Jerusalém.
Então Festo ele já percebe que logo no início do seu governo ele tem uma crise verdadeiramente instaurada, uma crise de segurança. Os valores que Festo demonstrava logo no início, dizendo que não era comum no Império Romano que alguém fosse julgado, fosse condenado, sem que tivesse direito à defesa, sem que as acusações fossem esclarecidas, que ele deveria ser julgado em Cesareia, porque lá era o tribunal. Então a gente percebe que todos esses valores de Festo começam a ganhar mais porosidade, começam a ruir, começam a não se mostrar tão firmes quanto se mostrou no início do capítulo. Porque o texto nos diz que ele começa a se demonstrar favorável aos judeus para que pudesse conquistar a simpatia deles. Ele se vira para Paulo e pergunta: bom, você não quer ir comigo para Jerusalém? Eu posso te julgar lá. Festo ele começa a mudar o discurso, então a sua firme decisão de julgar Paulo em Cesareia agora rapidamente é substituída por aquilo que pode funcionar de uma maneira menos espinhosa, que trouxesse menos problema para ele, menos barulho dentro do povo. Então ele substituiu os valores firmes que ele tinha demonstrado no início do capítulo por um pragmatismo, por fazer aquilo que funciona. Quando a gente olha para o comportamento de Festo, a gente pode, olhando para o nosso próprio coração, a gente pode incorrer no risco de cometer os mesmos pecados. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e nós percebemos que existem pontos da Palavra do Senhor que muito nos confrontam, que muito nos desafiam, talvez nós nos sintamos mais inclinados a sermos pragmáticos, a agirmos de acordo com aquilo que melhor funciona, agirmos de acordo com aquilo que vai gerar menos desgaste, a tomar decisões e viver a nossa vida de uma forma que cause menos mal-estar. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu ambiente de trabalho, eu experimento situações assim. Com alguns amigos, pessoas que por vezes são queridas, eu também experimento situações assim. Então é importante nós pensarmos, será que Cristo nos chamou para viver uma vida que funcione de maneira pautada pelo pragmatismo, por aquilo que funciona melhor, por aquilo que gera menos desconforto? Será que foi para isso que o Senhor nos chamou? Viver na sociedade em que nós vivemos, reafirmando verdades que foram reveladas a nós através desse livro, que muitos julgam obsoleto, que muitos acreditam que precisa ser atualizado, revisado, por vezes pode constituir um desafio, por vezes pode angariar antipatias de pessoas que a gente gostaria de ter ao nosso lado, pessoas que nos são queridas. Então é importante a gente se perguntar, será que eu tenho feito isso? Será que o que tem governado o meu coração é a vontade revelada do Senhor? Será que é o direcionamento do Espírito Santo? Ou será que é esse desejo por agir de acordo com aquilo que melhor funciona? Aquilo que causa menos desconforto? Aquilo que vai me deixar numa situação mais agradável em relação àquelas pessoas com as quais eu tenho que lidar diariamente, porque Festo teria que lidar com muita regularidade com as autoridades judaicas, afinal de contas, ele é o governador da província da Judéia. Paulo, ele não se deixa persuadir pela sugestão de Festo. Porque Festo, quando propõe a Paulo que vá a Jerusalém para que lá seja julgado, Festo já perdeu completamente de perspectiva o seu compromisso com a justiça, com aquilo que Roma entendia que era um julgamento justo. Festo já está agindo de uma forma que melhor dê fluidez ao seu governo. Então, Paulo,
com muita ousadia, ele faz a seguinte declaração. No versículo 10, estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então, quando a gente olha para a declaração de Paulo, é necessário que nós tenhamos um olhar atento, porque quando Paulo diz que ninguém pode entregar a eles, Paulo está confrontando o próprio Festo. Então, mesmo estando na condição de preso há 2 anos encarcerado, Paulo ele demonstra uma intrepidez, uma ousadia para poder se dirigir a Festo, respeitando as autoridades do seu tempo, mas reconhecendo que o que estava em jogo ali era o cumprimento da sua missão. E que missão era essa? Então, em capítulos anteriores de Atos, nós também vemos Jesus Cristo dizendo para que Paulo fosse corajoso, porque era necessário, era conveniente que Paulo testemunhasse do Evangelho também em Roma. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, a gente se dá conta que Paulo ele está sendo ousado, está sendo corajoso diante de todas as autoridades do seu tempo, e pregar em Roma vai ser pregar dentro de uma cadeia, tendo a sua vida correndo, exposta ao risco diante do imperador. Então, essa é a oportunidade que Paulo entende como sendo uma oportunidade de pregar o Evangelho em Roma. É curioso a gente pensar sobre a perspectiva do Evangelho, a perspectiva do reino, porque algumas oportunidades, por vezes, de anúncio do Evangelho são rapidamente descredibilizadas por nós, porque a gente começa a pensar, bom, eu sei que o Senhor quer que eu anuncie o Evangelho, eu sei que o Senhor quer que eu viva o Evangelho, mas acho que não precisa também ser dessa forma, assim, né, tão complicado, não precisa de tudo isso. Eu lembro-me de um pastor, o pastor Ronaldo Lidório, talvez muitos irmãos aqui conheçam, que ele me falava sobre, ele falando, né, na igreja sobre o evangelismo entre os Concombas, uma tribo na África, e ele falou que tinha combinado com o seu guia que eles iriam visitar todas as casas que estavam naquela aldeia, naquela região daquela aldeia, porque eles iam mapeando o território e iam anunciando o evangelho. E depois de passarem todo um dia caminhando, indo de casa em casa, batendo de casa em casa, em alguns momentos sendo hostilizados, em outros momentos sendo bem recebidos, mas debaixo de um sol que os castigava bastante, pouca comida, pouca água. Já no finalzinho do dia, eles estavam se preparando para retornar para a sua base, para o seu acampamento. E quando eles estavam preparando para poder voltar, eles viram uma casa que estava no alto, uma pequena cabanazinha que estava no alto de uma montanha, de um morro. Aí o pastor Ronaldo Lidório disse que falou ao seu guia, poxa, estranho, né? Aquela casa lá separada, não deve ter ninguém lá, né? A gente já rodou tudo aqui, não deve ter ninguém lá naquela casa. Aí o seu guia falou assim, não, certamente não deve ter ninguém, está muito longe, está muito afastado, não deve ter ninguém lá. E ele falou que sentia no seu coração a preguiça falando, impulsionando a voltar para a sua base. Ele falou assim, não, é uma loucura, né? As pessoas constroem a casa e deixam a casa lá abandonada. E o seu guia falou assim, realmente, tem gente que faz coisa que a gente não consegue explicar muito bem. E ele falou que de repente viu um garotinho que chegou na frente da casa e fez assim para eles. Aí ele falou assim, a gente vai ter que subir esse morro, vai ter que ir até lá agora. E eles foram até lá. Então isso acrescentou mais umas 2 horas daquilo que eles pensaram que já era o término do trabalho. E lá eles anunciaram o Evangelho. E daquela casa, daquela família, nasceu uma das lideranças da igreja daquela aldeia. Se ele pudesse ter feito uma outra leitura acerca dessa perspectiva que se apresentava para ele, de ter falado assim, não, é uma casa abandonada, não olha mais para trás, vamos embora. Eles teriam perdido a oportunidade de anunciar um evangelho para uma família que foi usada pelo Senhor para poder sedimentar a fé naquela aldeia. Paulo, ele olhava
para o pragmatismo de Festo querendo arrastá-lo de volta para Jerusalém, não simplesmente como sendo uma tentativa de colocar a sua própria vida em risco, a vida de Paulo em risco. Mas ele entendia como sendo a instrução do Senhor para que ele pudesse ir para Roma definitivamente e anunciar o Evangelho. E se necessário fosse que ele anunciasse em meio a algemas, isso aconteceria então em meio a algemas. Mas Jesus Cristo tinha deixado claro a ele que o Evangelho deveria ser anunciado em Roma. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que as circunstâncias em nada mudaram. Quando a gente percebe aqui que logo no terceiro dia que Festo assume o governo da Judéia, os judeus já estão ali prontamente para acusá-lo. Isso, não sei quanto a vocês, mas isso chama a minha atenção. A gente vive um país que tem um vasto histórico de, por exemplo, de políticos que se envolvem com escândalos de corrupção e são presos. E, por vezes, quando isso ocorre, isso causa uma comoção social, todo mundo comenta muito sobre aquilo, todo mundo se queixa muito, e alguns que são mais afeitos naquele espectro político tentam cegar todo mundo para poder justificar o que está acontecendo, e quando é do outro lado acontece a mesma coisa. Então a gente percebe que a pauta fica girando de forma muito viva logo que a prisão acontece, logo que o assunto é apresentado, colocado em discussão. Mas se aquele indivíduo, se ele se retirar da vida pública e parar de atuar na esfera política e deixar de se pronunciar por algum tempo, isso tende a ir caindo no esquecimento. Ele é retirado do meio social, colocado no cárcere, e se ele ficar lá quietinho, daqui a pouco as pessoas já esqueceram dele. Isso é bom e ruim, porque quando esquece dele, mas ele volta depois de algum tempo se candidatando novamente, é ruim. E é o que normalmente acontece. Mas quando a gente olha até em situações não de pessoas tão famosas, tão conhecidas, mas por vezes até mesmo pessoas comuns, que são presas, ficam cumprindo, sua pena no sistema carcerário, é como se houvesse uma morte social, essas pessoas vão ficando esquecidas. Então é estranho que no caso do apóstolo Paulo, o fato de terem se passado dias, semanas, meses, isso não fez com que arrefecesse o ódio que os judeus tinham por ele. Porque logo no terceiro dia que Festo foi lá em Jerusalém, as pessoas já estavam lá para acusá-lo. Então é importante a gente pensar, por que será que isso se deu dessa forma? Então, a gente tem que olhar que eles não simplesmente estavam lá querendo acusar Paulo, mas eles continuavam com o mesmo ódio, querendo matar Paulo. E quando a gente olha, por exemplo, para o histórico, para a vida de Paulo, algumas coisas devem nos chamar a atenção. Porque a gente deve pensar no fato de ele ter sido preso, mas pensar também em quem estava preso. Então, Paulo, quando ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, isso é relatado para a gente lá no capítulo 9 de Atos. Paulo, ele no caminho, quando ele está em Damasco, os judeus tentam matá-lo, ele descobre dessa trama, dessa emboscada, foge, mas continua anunciando o Evangelho. Quando Paulo ele é apedrejado em Listra e as pessoas acham que ele morreu, eles consideram que Paulo está morto, Paulo continua anunciando o Evangelho. Quando Paulo sofre hostilidades, é açoitado, é encarcerado em Filipos, Paulo continua anunciando o Evangelho. Ele está lá encarcerado, algemado, junto com Silas, e lá na prisão ele está cantando louvores ao Senhor. E vem um grande terremoto, quebra as cadeias, e ele anuncia o Evangelho para o carcereiro, batiza o carcereiro, batiza toda a família, então ele continua anunciando o Evangelho. Então, quando a gente olha para o fato de que os judeus continuam mostrando o mesmo ódio que eles estavam mostrando há 2 anos antes, quando Paulo foi preso, isso deve apontar para a gente uma grande certeza. Paulo, apesar de estar preso, apesar de estar encarcerado, ele continuava encorajando e evangelizando pessoas. Porque o final do capítulo 24 nos diz que Paulo ele foi permitido a ele ser conservado na prisão, sendo tratado com tolerância, e os próprios amigos dele poderiam servi-lo. Então imagina, ele está lá sendo cuidado pelos seus amigos e tendo contato com eles regularmente. Então é certo que Paulo, mesmo estando preso por 2 anos, continuou anunciando o Evangelho.
Mesmo quando não tinha indício algum que a sua situação mudaria, Paulo continuou falando de Jesus Cristo. Mesmo percebendo que ele estava debaixo de uma grande justiça, Paulo continuou falando de esperança na vida vindoura. Mesmo entendendo que quem estava sentado sobre a cadeira do governador da Judéia era alguém corrupto, Paulo continuava entendendo que o juiz de toda a terra haverá de julgar vivos e mortos. Paulo continuou falando as mesmas verdades que ele falava antes. É interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque, por vezes, a gente tende a encarcerar o nosso ímpeto evangelismo de acordo com as circunstâncias. Se a gente está vivendo um momento muito bacana, muito legal com Deus, a gente está conseguindo ler as Sagradas Escrituras, tudo na família está caminhando bem, a gente continua falando de Jesus Cristo com muita alegria, com muito ímpeto, com muita fé. Mas e quando a gente experimenta aquilo que alguns chamam de a noite escura da alma? Quando a gente experimenta aquilo que, por vezes, nos faz questionar quais são os propósitos de Deus com a nossa vida? Porque o sofrimento e as dores tendem a ser temas recorrentes na nossa própria história. De que forma nós lidamos com isso? Deus tem um plano na sua vida. Então Ananias falou isso para Paulo. Um grande missionário que é conhecido, né, como o pai das missões modernas, chamado William Carey, ele era um inglês que foi evangelizar na Índia. William Carey, quando se sentiu vocacionado pelo Senhor para que pudesse ir para a Índia, para lá anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o primeiro desafio que ele teve foi convencer a própria esposa que ele estava sendo vocacionado para lá, estava sendo chamado pelo Senhor para ir para lá. O filho dele mais velho confiava no seu chamado e disse que estava disposto a ir junto com ele, mas a esposa não. Então, esse já foi o seu primeiro desafio para cumprir o chamado missionário. William Carey teve 6 filhos e 3 deles morreram ainda na infância. 4 meninos, 2 meninas e um menino morreram, um com 5 anos de idade. Ele continuava sendo encorajado a falar do amor de Jesus Cristo. Quando ele foi para o campo missionário e lá permaneceu, a sua esposa perdeu a saúde mental. Depois, convencida de estar lá, perdeu a saúde mental e veio a falecer. William Carey ficou viúvo. Casou pela segunda vez, perdeu seu filho mais velho, aquele que o encorajou a ir para o campo missionário. E continuou falando as mesmas verdades do Evangelho. Num incêndio, perdeu boa parte dos seus escritos, porque William Carey, ele formalizou alguns dialetos que existiam na Índia, construiu algumas gramáticas e traduziu a Bíblia para esses mesmos dialetos. Só que no incêndio perdeu anos do seu trabalho, mas ele continuou anunciando que Jesus Cristo era a esperança para todos os homens. William Carey ficou viúvo pela segunda vez. Voltou a se casar e continuou falando de Jesus Cristo. Imaginem se tivessem falado para William Carey que Deus tinha um plano na vida dele. E que esse era o plano. Testemunhar de Jesus Cristo. William Carey foi usado por Deus para poder montar a primeira escola lá na Índia e a primeira faculdade da Ásia. Por conta de William Carey, foi a pressão que William Carey exerceu na Índia, foi definitivamente proibida a prática do sati, que era algo que era adotado na Índia, que era matar as viúvas junto com o esposo, quando o esposo falecesse. Se o esposo falecesse antes, elas colocavam uma pira funerária e colocavam a esposa lá para ser morta junto com o esposo. A última vez que isso aconteceu foi em 1987, bem recente. Algumas pessoas chegaram a fazer isso de forma ilegal, mas antes era uma prática comum. E ele foi usado por Deus para poder denunciar e pressionar as autoridades britânicas, que até então tinham gerência sobre a Índia, porque a Índia era uma colônia britânica, para que essa prática tivesse fim na Índia.
Então, quando a gente olha para a história de William Carey e a gente vê todos os desafios que ele enfrentou, a gente percebe que se alguém tivesse falado para ele que Deus tem um plano para a vida dele, talvez ele não se sentisse tão encorajado a ir para a Índia. Mas na parte da história em que nós nos encontramos e vemos tudo quanto Deus fez através da vida de William Carey, nós louvamos a Deus porque ele foi para lá. William Wilberforce, um outro filantropo inglês que militou contra a escravidão na Inglaterra, disse que o trabalho desenvolvido por William Carey e mais 2 companheiros foi a maior glória da coroa britânica na Índia. Quando a gente olha para o que aconteceu aqui nas Sagradas Escrituras, a gente percebe que, apesar da maldade humana, do pecado que mancha algumas das nossas relações, Deus continua atuando de forma soberana. Gostaria de convidá-los a ler a parte final do nosso capítulo, a partir do versículo 13. Atos, capítulo 25, versículo 13, diz o seguinte: passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para lhe ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, também tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente à sua presença, ao rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Então, Agripa e Berenice, Agripa que era rei também, debaixo da liderança romana, mas era rei dessa região, naquela região da Judéia, ele passa em Cesareia para poder cumprimentar Festo. Afinal de contas, Festo tinha assumido o governo da Judéia. Talvez Festo olhasse para isso e entendesse que fosse tão somente uma excelente coincidência, porque como Agripa estava lá, poderia aconselhá-lo diante daquela situação. E por que isso poderia ter sido um sentimento do coração de Festo? Agripa, ele é da descendência dos Herodes, daquele Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus estava para nascer, foi seu bisavô, de um outro Herodes que mandou matar Tiago, da mesma descendência do Herodes que mandou perseguir cristãos. Então, Agripa ele estava muito familiarizado com as questões judaicas. Então, ele poderia municiar
Festo de informações sobre esse caso. Então, Festo, quando ele vê Agripa chegando, que maravilha que o senhor está aqui. O Senhor pode me ajudar nessa situação. Então, existem situações que parecem que, por vezes, são meros acontecimentos do acaso, porque muito na nossa vida acontece assim, de forma normal, corriqueira. Então, estava ali o rei Agripa para poder visitar Festo e saber, né, o que estava acontecendo, tentar aconselhá-lo, tentar ajudá-lo. Agripa, ele ouve aquilo que Paulo tem a dizer, só que quando a gente olha para todo esse evento, é necessário que a gente use as lentes do Evangelho para que a gente possa ter uma observação mais precisa acerca do que está havendo aqui nesse momento. Lembram que lá no início, quando foi dito que se Ananias estivesse nessa moda dos nossos dias e dizer que Deus tem um plano para nossas vidas, Ananias teria que dizer para Paulo que ele tinha sido separado por Deus para ir diante de autoridades de Israel, diante de reis, e que que ele entenderia o quanto importa sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, parte desse plano de Deus para a vida de Paulo estava se cumprindo naquele momento. Paulo não precisou ir até um rei, mas um rei foi até ele para que pudesse ouvir a exposição do Evangelho. E já dando um spoiler aqui do capítulo 26, para encorajá-los a ler o capítulo 26, Paulo ele faz uma grande exposição do Evangelho para Agripa. As pessoas mais importantes do seu tempo sentam-se para ouvir Jesus Cristo, Paulo anunciando Jesus Cristo. Paulo ele continua falando as mesmas verdades, independentemente das circunstâncias. Quando nós pensamos na nossa própria existência, a gente tende a associar momentos bons com momentos marcados pelo favor de Deus e momentos ruins como sendo uma espécie de castigo do nosso Senhor, como Ele estivesse nos punindo por alguma coisa que nós fizéssemos. Então, é importante que, primeiramente, nós tenhamos bem claro na nossa mente que se Deus tivesse que nos punir pela nossa iniquidade, nós não daríamos conta da punição que nós merecemos. Então, as lutas, os desafios pelos quais nós atravessamos, não se apresentam a nós como sendo punição dada por Deus. E nem as grandes conquistas que nós temos são grandes presentes que Deus nos dá para poder chancelar que nós estamos sendo bons filhos. Tudo isso se dá puramente por sua graça, por sua bondade. Então, o grande plano que Deus tem para nossas vidas e para toda a sua igreja é de revelar Jesus Cristo através da sua igreja. Por vezes isso se dá em meio a momentos de prosperidade, abundância e paz. Por vezes isso se dá em meio a dor, sofrimento, escassez, abandono. E nós não entendemos o porquê que o Senhor faz isso. Mas fato é que Ele não faz isso porque Ele tem um prazer sádico em ver o nosso sofrimento, ou que nós nos comportamos bem o suficiente para poder recebermos a abundância. Tudo que recebemos é pela sua graça. E quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele é colocado diante dos judeus, o Senhor ele não evita que Paulo tenha contato com os judeus que estão ali o acusando, que estão ali buscando a morte dele. Não. O Senhor Jesus não o priva desse contato. O que Jesus Cristo faz é fazer aquilo que ele tinha prometido há muito tempo. Que ele diz que a gente seria colocado diante de autoridades, mas que nós não nos preocupássemos com isso, porque no exato momento ele nos daria a sabedoria para sabermos o que nós deveríamos falar. E é isso que acontece na vida de Paulo. Ele é revestido de sabedoria para que ele possa se portar mesmo diante de tantas autoridades que estão ali empenhadas em acusá-lo. Então, quando a gente extrai o princípio e aplica para a nossa própria vida, o que é importante nós guardarmos no nosso coração? Se for da vontade do Senhor que venhamos a passar por momentos de dor e sofrimento, nós podemos ter a certeza que mesmo nesses momentos de dor e sofrimento, o Senhor vai nos dar a provisão necessária para que nós os atravessemos. Se o Senhor tiver o desejo de nos cercar de bens, de abundância, de fartura, o Senhor vai nos dar um coração humilde e temente a Ele para que nós não venhamos negar o Evangelho.
Se o Senhor tiver que nos dar uma saúde de ferro, que nós tivermos saúde para poder correr maratonas aí pela vida, nós faremos isso glorificando o nome do Senhor. Se o Senhor tiver que nos confinar num leito e nós tivermos que passar os nossos últimos dias dessa forma, nós teremos a provisão necessária do consolo do Espírito Santo para que as pessoas olhem para a nossa própria vida e vejam a graça do Espírito Santo atuando em quem nós somos. Então, o principal compromisso do Senhor com a sua igreja é revelar Jesus Cristo ao mundo. Então, nós podemos descansar na certeza que, independentemente do que vier a nos acontecer, nós que fomos chamados para ser seus filhos, nós estamos aqui para poder testemunhar dessa graça. E no final, o nome dele será glorificado. Essa é a grande certeza que nós temos acerca da nossa própria história. Então, isso faz com que a gente olhe para a nossa própria vida com mais desassombro, porque quando a gente começa a pensar que Deus, Ele é soberano e continua assentado no trono, nós entendemos que os desafios, os momentos de dor, eles não são a palavra final sobre a nossa história. No momento em que nós tivermos abundância e fartura, nós devemos lembrar que nós não podemos nos deixar ensoberbecer, ou ser tomados pela vaidade, pela arrogância, pelo orgulho, porque isso tudo pode ruir de uma forma muito repentina. Porque nem a fartura, nem a escassez, elas são a palavra final sobre a nossa história. A palavra final sobre a minha e sobre a tua vida é o fato de que nós temos um Pai amoroso que enviou o seu Filho para poder saldar uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Essa é a verdade principal que repousa sobre a igreja de Jesus Cristo. Sim, Deus tem um plano para a vida do seu povo, mas o seu maior propósito não é conforto ou sofrimento, mas a glória de Cristo. Esse é o principal plano do Senhor na história. Então, que a gente possa olhar, para esse grande episódio, da vida de Paulo, que a gente deu essa maratonada hoje no capítulo 25, guardando algumas verdades no nosso coração, que a imutabilidade de situações difíceis não venham fazer a gente desanimar, que a falta de evidências de que as coisas vão mudar, circunstâncias difíceis vão mudar, que isso não leve tristeza ao seu coração, que o pragmatismo não venha a silenciar a voz do Espírito Santo, que viver vidas mais fáceis não nos levem a optar pela facilidade e dizer não para oportunidades de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor nos prometeu que Ele nos daria a provisão necessária, seja para poder experimentar a escassez ou a abundância. Mas o maior privilégio que nós temos é glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Olhar para esse exemplo de Paulo nos faz pensar, Deus, que situações, Deus, semelhantes a essa, não no mesmo formato, mas que podem despertar no nosso coração, Senhor, sentimentos semelhantes, podem muito bem acontecer nos nossos dias. Então, Deus, nós te suplicamos que o Senhor nos ajude, Deus, nos ajude a manter firmes no nosso coração o desejo de glorificar o nome do Teu Filho, independentemente das circunstâncias. Deus amado, te agradecemos, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Deus que é consolo. Te agradecemos, Deus, pelo socorro bem presente na angústia. Te agradecemos, Deus, pela certeza de que haverá um dia, Deus, em que a alegria e a dor, tudo encontrará sentido diante de quem o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, Deus. Amém.